agora mais um episódio do Quem Ama Pode, porque quando o assunto é amor, boas histórias não faltam. Eu sou a Fernanda e hoje vamos entrevistar um ser humano aqui muito especial que vai falar sobre amor que envolve disciplina, resiliência, humildade, muita boa vontade e, acima de tudo, coragem. E eu sou a Meire, e a gente está aqui com o Felipe Carmona, que ele começou jiu-jitsu já adulto, mas já conquistou grandes títulos, né? Tornou referência mundial, campeão europeu, pan-americano, brasileiro, e ele também é um atleta Gracie Barra, mineiro e apaixonado pelo que faz. Bem-vindo! Obrigado. Meu nome é Felipe Carmona, sou faixa preta 1 grau da Gracie Barra BH e estou muito feliz de estar participando desse podcast com vocês aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu queria entender, Felipe, para a gente interagir, conhecer mais sobre a sua história, o que fez você perceber que não era só treino? Você observou, opa, isso aqui dá para ir para a competição, isso vai além do que uma simples atividade física. Então, eu sempre gostei de esporte, né? Minha vida inteira eu sempre pratiquei esporte, eu sempre fui muito competitivo. Então, sempre gostei dessa área. Eu sou, além de atleta de jiu-jitsu, eu sou formado em educação física, né? Então, sempre gostei de estar envolvido em esporte. Eu jogava bola quando eu era mais novo, e aí depois, por circunstâncias de estudo mesmo, eu tive que parar. E aí eu procurei depois a musculação. E aí me formei em educação física, e quando eu me formei em educação física, tinha dentro da academia que eu trabalhava, que era a Rio Sport Center, tinha a sede da Gracie Barra BH, que era lá dentro. E aí eu conheci o Marcelo Irapuru e o Wesley. Tive vários amigos meus que eram do jiu-jitsu. Só que naquela época eu não conseguia treinar, porque os treinos eram meio-dia e 5 horas da tarde. Esse horário eu estava trabalhando. E aí surgiu, quando a minha filha nasceu, eu saí do salão e fui trabalhar só com personal. E aí eu tive horário para treinar. E aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Eu lembro do início, era engraçado, porque era o seguinte, eu treinava segunda e ficava de torcicolo até quinta. Treinava quinta, ficava de torcicolo até segunda. Porque é natural. Quando o cara começa a fazer o jiu-jitsu, é muito no instinto. Então é muita força e pouca técnica. E é por isso que acontecem essas questões de torcicolo, dor, o cara machuca ali. Não lesões sérias, mas dor muscular, né? Porque o cara usa a força de maneira errada. Só que aí eu comecei a gostar, igual eu falei, sempre fui muito competitivo, né? E comecei a gostar do ambiente mesmo, de pertencer àquela família ali. E aí, quando eu peguei a faixa azul, foi o meu primeiro contato com lutas, né? Então eu fui num campeonato que era interno, campeonato do Cavoquinha mesmo, que antigamente chamava Copa Choke, que tinha aqui em Belo Horizonte. E aí eu ganhei o campeonato. Foi o meu primeiro campeonato. E aí ali foi virar de chave. Falei, cara, acho que eu quero competir. E aí eu comecei a lutar os campeonatos, acompanhar ele nos campeonatos e deu esse resultado aí. E assim, é diferente quando se começa criança e quando se começa adulto? Como que tem essa virada de chave? O jiu-jitsu, hoje, ele tem essa questão das crianças já começar bem cedo, né? Eu comecei, igual você falou, adulto, na verdade eu comecei com 27 anos. A fase é a fase adulta, mas o jiu-jitsu é considerado como adulto até 30 anos. De 30 para cima já é master. Claro que você tem atletas que lutam, por exemplo, o cara tem 42 anos e luta na categoria de adulto até hoje. Mas a categoria é acima de 30 anos, você já é master. Tá? Criança, eu acho que para competir no adulto, na verdade não é criança, né? Já é pré-adolescente, acho que é acima de 17 anos. O resto é juvenil e infantil. Né? Diferença, eu acho assim, como toda coisa, a criança ela consegue absorver mais rápido, né? Então, a movimentação, a coordenação, até a própria técnica mesmo, eu acho que o aprendizado é mais rápido do que no adulto. Mas aí, quando eu comecei, igual eu falei, aí vai a questão do quanto você gosta daquilo. Né? Quando você gosta, aí você vai dedicar e a tendência é você melhorar naquilo ali, né? Então foi isso. Aí eu comecei a treinar, tinha muitas referências, né? A Gracie Barra BH é uma academia que é conhecida no mundo inteiro, né? Então é uma academia que é do Draculino, que é o mestre de lá. Ele é um cara que tem faixas pretas dele espalhadas no mundo inteiro e é uma academia que já formou vários campeões mundiais. E estão espalhados nos 4 cantos do mundo aí. Então, assim, só de você estar naquele meio ali,
automaticamente já pega por osmose ali, né, a vontade de crescer, porque você tem muita referência dentro da academia. Então isso vai te dando mais vontade de participar, você vai ter exemplo, né? Você fala, pô, o cara é campeão e tal, e você dividiu o tatame com esse mesmo cara, é muito interessante. É o que acontece hoje ainda lá na academia, né? É uma família, né, que se Isso, forma. uma academia que a Gracie Barra BH é a primeira Gracie Barra fora do Rio de Janeiro. Ela vai completar esse ano 30 anos. E o Draculino pega a faixa coral. São 31 anos de faixa preta. É muita coisa. É uma vida, né? Eu tô indo pro meu segundo grau. Segundo grau, tô por 6 anos. Ela tem 31. Muita coisa. Uma vida Uma inteira. vida, é. E por que jiu-jitsu? Então, como você falou, você sempre gostou de esporte, por que especificamente o jiu-jitsu? Cara, então, eu acho o jiu-jitsu, na verdade, eu consigo te responder isso hoje. Naquela época, você não entende muito bem o porquê que você quer tanto pertencer àquilo ali. Mas hoje de fora, assim, por toda essa jornada que eu tive no jiu-jitsu, que eu tenho ainda, né, que eu quero continuar, eu consigo entender que é uma mudança comportamental, tá? Eu acho que dentro do jiu-jitsu você consegue ter a parte de sociedade mesmo, sabe? De família, de respeito, de disciplina, ali não importa se o cara é rico ou se o cara é pobre, o que vai valer ali é o respeito dentro do tatame. Então não tem gordo, não tem magro, não tem preto, não tem branco, todo mundo ali é igual. Tanto é que hoje em dia as academias, que isso foi uma coisa que a Gracie Barra colocou, que é o uniforme, porque todos pertencem ao mesmo lugar. Então não tem o cara que vai usar um kimono que custa 2.000, o outro que vai usar um kimono que custa 100. Não, os kimonos têm o mesmo preço, é tudo... Claro que varia um pouco do preço, mas é todo mundo uniformizado, todo mundo pertence. E a única coisa que diferencia ali é a graduação, né? Então começa na faixa branca e vai para a faixa preta. Então é branca, azul, roxa, marrom e preta. É só isso. Porque o respeito, ele tem que existir, tanto do faixa branca para o preta, quanto do preta para o branca. Porque senão qual é o exemplo que ele está dando para o branco? Entendeu? Entendi. Então, assim, hoje eu consigo ver o porquê que aquilo me atraiu tanto, como uma maneira de esporte, como uma maneira de disciplina, como uma maneira de você se portar, se alimenta melhor, você faz uma atividade física, e fora o contato, que acaba que você cria ali dentro uma família, né? Então você pega, por exemplo, dentro do tatame, antigamente o jiu-jitsu, ele era praticado por surfista, ou então os caras, o surfista, ou o cara que era playboyzão, os pit boys, né? Ou o cara marginalizado. Hoje não. Hoje você chega dentro de uma academia, você tem do empresário até o cara que, não desmerecendo nenhuma profissão, mas um cara que é porteiro, um cara que é lixeiro, está todo mundo dentro do tatame com o mesmo objetivo, entendeu? Então isso cria o que eu estou te falando de sociedade, é todo mundo se ajudando, o que a gente não tem do lado de fora. Então qual que é a tendência? Todo mundo procurar o que é bom. A gente quer o que é bom, né? Onde se sente bem. E por várias vezes eu já vi isso acontecendo. O cara chega estressado com vários problemas, mas lá dentro da academia parece que o negócio abre. Por quê? A maneira como que o meio te recebe. Não é essa cobrança do lado de fora, lá você não tem preconceito, lá você não tem... Todo mundo vai te receber em prol do jiu-jitsu, de aprender o jiu-jitsu. E isso vai refletir em várias outras áreas da sua vida, entendeu? Então você tem lá um médico, você tem um advogado, tudo que você precisa você tem lá. Você bateu o seu carro, tem um mecânico lá. Você tá querendo botar cabelo, tem um cara que trabalha com cabelo. Você precisa de um médico, tem um cara que treina lá. Um advogado, tem um cara que treina lá. Entendeu? Então, assim, olha como é que você vai expandindo o seu ciclo ali social. Uma entendeu? comunidade, né? Virou uma comunidade. E é assim, bizarro o tanto que a pessoa quer pertencer àquilo. É impressionante, porque você olha assim, os carros na rua, todo mundo tem adesivo no carro. Mas não é a academia que chega e fala assim, cara, aqui eu tomo, bota lá no seu carro. Não, o cara quer ter. O cara compra garrafa, o cara compra camisa, porque ele quer participar daquilo. Ele quer fazer parte daquilo, entendeu? Então eu acho que isso que me fez ficar ali no jiu-jitsu, sabe? Porque, por exemplo, no futebol, você tem isso também. Mas acabou que ele vai embora, né? No jiu-jitsu não, aquilo vai pro resto da sua vida. Você vai encontrar com um cara. Eu, particularmente, eu tenho amigos que eu não fiz a minha vida inteira, que eu fiz ali dentro do tatame. Entendeu? De amizade hoje, que do meu ciclo é os meninos que eu formei, que é muito difícil de ter isso, né? Hoje em dia, eu sou um cara que eu acho que eu sou muito sortudo. Eu tenho meus amigos de época de colégio até hoje. São 6 amigos, até hoje, a gente, desde pequeno. E o resto é tudo no jiu-jitsu. Tudo lá dentro do jiu-jitsu, que são meus amigos. Então, essa
esse time mesmo, essa família, é que faz o cara ficar ali dentro. E todo mundo quer pertencer. E cada vez mais. Hoje, eu vejo, assim, de uma maneira tão legal o jiu-jitsu, quando eu vou dar seminário, essas coisas assim, eu vejo muita mulher dentro do tatame. Antigamente não tinha isso, né? E, de novo, eu acho que as mulheres estão entrando no jiu-jitsu por uma demanda da sociedade. Igual, por exemplo, de segurança. Questão de antigamente tinha, mas não era tão noticiado. Você acha que, por exemplo, antigamente não existia agressão à mulher? Sempre existiu. Só que hoje a gente tem rede social, a mulher já tem mais voz ativa, então ela fala mais, né? E as mulheres, como em todas as áreas elas começaram a criar espaço, ela também quer aprender a se defender, entendeu? E é importante isso. Eu acho que o jiu-jitsu, a gente tem um slogan na Gracie Barra, que é o jiu-jitsu para todos, né? Então todo mundo pode praticar o jiu-jitsu. Basta você querer e estar lá dentro, com a cabeça aberta para aprender. Pré-requisito. Se eu quiser chegar lá agora, você vai poder treinar. Posso treinar com a minha idade, com... Pode. Eu acho assim, tem algumas coisas que vão ser incompatíveis. Por exemplo, o que o atrapalha um pouco no lado da mulher? Unha grande. Tem mulher que às vezes não quer, né? Mas a unha grande, na verdade, não é por causa do jiu-jitsu, é em prol da sua segurança. Porque quando você vai fazer pegada no kimono, pode ser que sua unha vire. E aí você vai machucar, entendeu? Sim. Agora, tirando isso, não vejo nenhum outro problema. Hoje já tem muitas escolas, já tem as turmas especializadas só de mulher, entendeu? Então, a Kira Gracie mesmo tem um projeto lá no Rio, que a academia dela é Gracie Core, acho que chama. É uma academia de sucesso, com várias aulas femininas, aulas de defesa pessoal, que é uma coisa muito importante também, né? Que a mulher, ela acha que às vezes a agressão, quando a gente fala de defesa pessoal, a mulher, muitas mulheres imaginam assim, pô, mas eu vou aprender a bater no cara. Não. Uma mulher entrar em luta corporal com um cara, ela vai perder. A chance dela perder é enorme, é quase 100%. Então, a defesa pessoal, ela é você cessar a agressão e sair dali, ou evitar a agressão. Porque a defesa pessoal não é só o embate físico, é você descer de um carro e bater o olho na rua ali, saber o cara lá de lá, o cara de cá, potenciais riscos, e você se preservar daquilo ali, entendeu? Então, acho que o jiu-jitsu, ele faz com que você tenha essa noção, entendeu? Eu estava conversando com um amigo meu, o tanto que a gente tem noção disso. Eu saio na rua, eu já olho tudo, eu observo tudo. O carro que está vindo ali, o carro que está do outro lado, o trânsito que está parado, o caminhão que está parado ali, os outros caras que vêm do lado de cá. Isso tudo é jiu-jitsu. Você está atento, você está pronto o tempo inteiro para aquilo ali, para a situação que vai ocorrer, entendeu? E você trouxe aqui sobre essa questão das mulheres, por exemplo, ter unha grande. O fato de você permanecer carequinha, isso tem alguma relação com a maior habilidade, escorregar ali? Não sei. Não, eu uso muito porque realmente eu transpiro muito. Então tem alguns golpes que a pessoa faz segurando a nuca, ou então e realmente quando eu estou transpirando escorrega mais. Mas não tem diferença assim não, tá? Hoje você tem um cara que é o Adam Wazinski, ele é o atual campeão mundial, ele também ganhou o Grand Slam agora, recente. Ele é um sueco e ele é cabeludo de rabo, entendeu? Então, assim... É porque não pode puxar, né? Não pode. Tem algumas coisas, não pode. Algumas regras. Geralmente, as meninas sempre lutam com trança, né? Faz o pleiteado de trança e tal, mas não faz diferença, não. Eu acho que faz diferença mais pra mulher, porque suor e tal, acaba que mulher gosta de hidratar o cabelo também, e tal, assim, né? Como assim? Mesmo o cabelo preso na trança, ele vai soltando ali. Solta. É muito contato, né? Tem contato físico ali, né? Então, assim, mas as meninas fazem amarração muito, fazem uma trança, eu não sei os nomes de penteado, né? Mas faz uma trança, depois faz uma trança em cima da trança, sabe? E tem umas que é bem justinha na cabeça, assim mesmo. Então, assim, quando vão para os campeonatos maiores, porque são muitas lutas, né? Tipo, a pessoa chega a fazer ali, sei lá, 5 lutas no mesmo dia. Então, tem que estar bem amarrado ali. Mas eu nunca vi nenhuma questão de, tipo, o juiz parar por causa de cabelo, nem nada, não. Entendi. E falando de físico, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Virar atleta de alta performance, porque alta performance implica em físico, né? Não só visual, mas a gente sabe que quando a pessoa opta por ser um atleta de alta performance, ele vai sofrer no corpo. Não tem, independente de seja a área aqui. Quando você falou assim, vou focar em alta performance, você resolveu abrir mão disso, dessa vaidade, até dessa sensação de dor também, né? Que você vai ter que relevar. Então, seguinte, são duas coisas
são diferentes. Igual, por exemplo, muita gente vê o cara, o físico do cara, e fala assim, pô, o cara é forte, o cara não sei o que lá. Mas o cara ele não está ligado no estético. São coisas diferentes. Né? Eu, como atleta e como profissional de educação física, a estética ela não tem nada a ver com a performance. Né? Então, se, por exemplo, se eu estiver lá alinhado com meus professores, porque eu sou professor de educação física, mas o meu treinamento, quem faz é um amigo meu. Por quê? Eu evito a autossabotagem. Então, por exemplo, se um dia eu estou cansado e eu tenho um exercício que eu detesto, que é o stiff, mas se sou eu que faço o meu treino, eu não vou colocar o stiff. Eu vou falar, cara, não vou fazer isso. Só que eu chego com um cara que é meu amigo, que trata da preparação física, e eu falo com ele, cara, você monta o treino para mim? Aí, por que eu faço? Porque eu valorizo o tempo e o conhecimento dele. Posso até discutir com ele os exercícios, mas sempre falar, não, cara, tem que fazer isso aí, tem que fazer isso. Então, a parte para virar atleta, você não está preocupado com o estético, você está preocupado com a performance. Se eu tiver de barriguinha, mas eu estiver voando e sendo campeão, para mim o que interessa é isso, entendeu? Só que, junto com a performance, vai vir sono e alimentação. Né? Então, tipo assim, no ano de 2024, que foi a temporada que eu consegui ganhar o Grand Slam, eu gosto de tomar uma cerveja, eu fiquei um ano inteiro sem beber nada de álcool. E restringir muito alimentação também, muito restrita, né? E vou te falar que isso, às vezes, vai alterar até na sua vida social. Com certeza. Por quê? Não tem como você ir num aniversário e você levar a sua marmita. Tem gente que faz, mas isso aí é ruim. Porque o que acontece? Ninguém vai entender o processo se ele não for dele. Né? Então você está lá, por exemplo, num aniversário. Aí não tem, vamos dar um exemplo, não tem um suco integral, mas tem um suco de caixinha. E o cara fala, não, mas eu não tomo. Toma esse isso, o que que tem? Não é o que que tem, nem frescura. É porque é o processo do cara, não é o seu. Então, para você, aquilo ali não faz diferença, mas para o cara faz. O exemplo que eu tenho disso é a bebida, igual eu falei, eu gosto de tomar cerveja. Você acha que se eu tomasse uma cerveja, ela ia me atrapalhar? Você acha que ela ia me atrapalhar em quê? Eu acho mais internamente do que Ela me atrapalha mais no psicológico do que no fisiológico, entendeu? Porque uma vez que você desiste, você gera mais probabilidade de você desistir, né? Então, assim, claro que eu já cheguei em casa e falei, nossa, cansado, fim de descansar, tomar uma cerveja, não é beber, balada, é tomar uma cerveja e você ficar relaxado. Mas não, por quê? Porque o seu propósito é lá na frente. E se eu tomasse essa cerveja e perdesse lá, eu ia falar, pô, perdi por causa daquela cerveja lá. Aquele dia eu podia ter evitado. Você tá entendendo? Então, tipo assim, você vai chegar e falar assim, pô, você começa a procurar onde você errou. Porque antes de eu chegar, eu errei várias vezes. Ninguém nasce, tipo, o Roger Gracie, que é o maior atleta da história do jiu-jitsu, ele perdeu várias vezes na primeira luta. Várias vezes. Várias. Finitos campeonatos. Hoje o cara é considerado o melhor de todos os tempos. Vocês têm acompanhamento psicológico, psicólogo do esporte? Eu nunca fiz. A gente sempre teve ali uma conversa entre nós mesmos ali dentro da academia, né? Tem esse momento do treino também, né? Cada um conta as suas experiências do que viveu ali e tenta passar para frente. Mas hoje tem muito atleta novo que está começando aí, porque, tipo assim, como o jiu-jitsu é um esporte novo. Se eu for pensar, o jiu-jitsu tem 100 anos que ele existe. Você pega uma arte marcial, comparado com o judô tem mais de 1000 anos. Entendeu? O boxe tem não sei quantos anos. Então, o jiu-jitsu ele é novo. E o tanto que ele evoluiu nesses 100 anos, os nossos atletas, que igual eu estou te falando, atleta adulto, que é de 17 até 30 anos, o nível de performance desses caras estão muito alto. Então, os caras começaram a agregar cada vez mais valor. Fisioterapia, nutrição, psicólogo, e tudo isso vai botando o nível do esporte cada vez mais alto, como qualquer outro esporte, natação, futebol, o jiu-jitsu é a mesma coisa. Hoje já tem esse trabalho de psicologia, mas na minha época e até onde eu cheguei era a gente mesmo, um apoiando o outro ali. Quer cerveja, não vai tomar, não vai tomar, e assim, eu tento passar esse pensamento para as pessoas que não são do jiu-jitsu. Entendeu? Porque não é fácil. Você começa a entender a filosofia do jiu-jitsu em todos os aspectos da sua vida, para tudo. Então, assim, quando você transmite isso, eu já treinei minha irmã uma vez. Minha irmã tinha tido filho, estava com um físico ruim, e ela me pediu uma ajuda. Falou, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Mas você vai fazer o que eu vou falar?
Aí ela falou, porque é irmão, né? Você já viu, né? Aí eu falei, você vai fazer? Ela, vou. Eu falei, tá bom. A gente chegou, festa de aniversário assim, em casa, ela partiu um pedaço de bolo, eu falei, não, não dá daqui, não. Não, mas é só esse pedaço, não, daqui. Por quê? Você chegou ao seu objetivo? Não, então você não pode comer, cara. É simples, entendeu? E isso é que faz o físico do cara lá na frente, entendeu? Não é que o cara vai lá, faz a musculação, vou ficar com meu bíceps definido e tal. Isso aí é outro momento, entendeu? Porque na performance você não tem os movimentos controlados assim. Uhum. Eu vou puxar o cara aqui, eu não vou fazer igual eu faço academia com a postura, peito aberto, escápula fechada. Não tem isso, entendeu? Até na preparação física, isso faz diferença. Quantas vezes eu já cheguei em academia e vi atleta fazendo preparação física e outros profissionais falaram assim, pô, o cara tá fazendo tudo errado. Não, não é tudo errado. É o específico da atividade que ele está fazendo. Porque na hora que ele for fazer o jiu-jitsu, ele não tem o movimento certinho. Ele vai ter um cara fazendo força do lado de lá, uma compensação do lado de cá. Então o cara tem que estar pronto para aquilo ali, entendeu? E quando abre mão até dessa questão alimentar, abre-se mão também de medicamentos. Teve uma conversa, um momento aí que a gente se encontrou e aí você me disse, não está doendo, não, eu não preciso de anestesia, não preciso de anestésico, porque um determinado medicamento ele também pode alterar. Pode. Como que é isso? Então, Prefere sentir-se uma dor? eu acho o seguinte, eu acho que a gente conversou disso, foi sobre anti-inflamatório. Anti-inflamatório? O anti-inflamatório, na verdade, ele não, como é que eu posso falar? Ele não trata a dor, né? Ele mascara a dor, ele só tira a dor, mas ele não trata o problema. E se você toma o anti-inflamatório, você está se enganando, porque você não vai estar sentindo dor, mas você vai estar indo lá treinar sem dor, só que a lesão está lá ainda. E aí você começa a piorar aquilo ali, até chegar num ponto crônico. E eu acho que, aí é a minha opinião, eu acho que remédio, quanto mais você toma, mais dependente dele você fica, né? É simples, é só você pegar, por exemplo, uma pessoa, o meu irmão, por exemplo, ele é um cara viciado em Neosaldina. Ele tem dor de cabeça direto, ele toma uma Neosaldina. Só que chega num ponto que ele tem tanto costume de tomar que uma só não faz efeito. Aí toma duas, aí três, quatro. Não vai na causa, Aí daqui né? a pouco aquele remédio ali já não serve, tem que ser um mais forte, né? Então, assim, na minha opinião, você não pode usar aquilo ali como muleta, né? Se você tem uma coisa que está te parando, você tem que tratar a causa, entendeu? Para depois você continuar. Só que num treino de alta performance, a gente não tem tempo para fazer isso, né? Então você vai superando aquilo ali cada vez mais. Na raça. Na raça. Vai ter dia que você vai chegar para treinar e falar, cara, eu não me lembro nenhum dia que eu fui treinar que eu falei assim, hoje eu não estou sentindo nada. É até pior, cara, porque olha só, é tão maluco o negócio, que é o seguinte, quantas vezes eu já passei um final de semana que eu falei assim, domingo eu não vou fazer nada. Vou ficar deitado, vendo um filme, vou descansar. Eu chego na segunda pior do que eu estava na sexta. Parece que o corpo dá uma baixada, não sei, tipo, eu acredito que deve inflamar seu corpo, né? Deve pensar assim, pô, parou, acessou a atividade ali, agora você tem um acúmulo de ácido lático, de um tanto de cortisol no corpo, eu acho que você vai aumentando as dores. Agora, quando você está no ciclo, treinando, você não sente tanta dor. Eu sou um cara que eu supero muito dor. Tipo, eu finjo que ela não tá lá. Que é resistência também, né? Você treina muito, você gera resistência corporal. E tem uma máxima de um amigaço meu, que ele é faixa preta da academia também, meu aluno de personal, ele falava comigo, e é uma verdade, você nunca sente duas dores na mesma intensidade. Repara, é só você parar pra pensar. Vamos supor, você chutou o pé da mesa, seu dedinho tá doendo, tá? Você chutou lá, seu dedinho tá doendo. Aí você vai e bate o cotovelo. Você vai ver que o dedinho para de doer e o cotovelo começa a doer. Não dói os dois na mesma intensidade. Não estou falando que o dedinho vai sarar, mas você não vai sentir a mesma dor que você estava sentindo no dedinho e no cotovelo. Você sente uma ou outra. Então é melhor ter vários para esquecer do não é melhor. Estou falando assim, que é umas coisas que você vai pensando depois e fala assim, cara, pior que não é mesmo? Entendeu? Então, assim, joelho, pé, tornozelo. Eu desde quando voltei a treinar, que eu tinha feito a cirurgia, né? Eu estou sentindo o meu calcanhar dos dois lados, cara. Entendeu? Mas não paro. Eu tenho que tratar, eu tenho que ver se isso vai piorar, eu tenho que ir sentindo. Mas todo dia eu levanto e tá doendo. Você já quebrou o dedo? Os dedos já é isso aqui assim, né? Dedo, orelha.
A minha orelha eu quebrei quando eu tava na faixa azul, eu acho. Essa de cá. Ela estourou, aí eu trabalhava na academia, o pessoal, a maioria faz uma punção, né? Vem com uma agulha de insulina assim, e puxa e tira. Só que não resolve o problema, porque aquele ali já estourou. E dói um pouco. Só que se você tira e ela estoura de novo, aí ela estoura mais, entendeu? E depois que ela calcifica aqui, ela vai ficar essa cartilagem aqui, não quebra, a minha não quebra mais, entendeu? Agora a minha quebrou para dentro, né? Tem umas que quebram para fora. A minha de fora, graças a Deus, não. Quebra porque raspa. É porque vira assim, né? No tatame, assim, muita pressão. E aí ela vai, estoura os vasos sanguíneos ali e dá um edema assim mesmo. E mesmo assim, ok. Vamos, vida que segue. Aí tem aquele negócio, eu já cansei de ver menino novinho, que entra, aí ele, pô, quero ter a orelha ali, aí faz umas loucuras, né? Mulher que pega kimono, esfrega na orelha. Meu Deus. Aí a gente orienta, fala, cara, não é bonito, né? Você quer até isso faz parte do pertencimento da comunidade, olha só pra você ver. Porque, tipo assim, não é todo mundo que vai estourar a orelha, entendeu? O cara que tem a orelha mais mole, a chance dele estourar é maior. Mas depois que ela estoura, não estoura mais, que fica dura, né? A minha é dura. A minha eu acho até bonitinha, tem uns que é pior que a minha. A tua tá Tem tranquila. uns que é pior que a minha tá Eu já vi cuidadinha. de lutador que é muito pior, assim. Tem umas que ela estoura tanto que ela fecha o pavilhão auditivo aqui, né? Aí O meu é preservado, tá vendo? Uhum. O meu só em cima mesmo. Acho que essa parte chama lóbulo, né? Não sei. Uhum. Mas é isso. Então, assim, isso aí também é uma coisa que a gente tenta falar com os meninos, né? Pô, não é legal, né? Porque tem uns que quebra forçando e aí acaba machucando, aí tem que tomar anti-inflamatório, entendeu? Porque realmente não é uma coisa natural, é uma coisa que o cara força, né? Uhum. No meu caso foi natural, né? Sim. Do esporte mesmo. E pode piorar, né? Porque se ele quebrou ali sozinho e ele vai praticar o esporte, vai piorar. Pode. A minha, de vez em quando, dependendo da situação, ela dói. Mas não é uma coisa assim, ela não estoura mais de dar essa lesão igual já deu já, né? Agora, Felipe, você trouxe aqui algumas medalhas. Você já ganhou diversos campeonatos mundiais, assim, é tanto campeonato que eu acho que eu nem sei falar todos que você já subiu ali no primeiro lugar. Essas aí, você estava falando com a gente mais cedo, né? São de 2024 e de 2025. Seria interessante você falar sobre elas, né, e trazer essas experiências, mas antes de você trazer sobre essas medalhas em específico, a gente gostaria de te ouvir qual foi o pódio que você subiu e que você disse, zerei a vida. Teve algum? Teve. Ou ainda vai ter? Não, teve. Na verdade, eu tive dois momentos muito importantes assim na minha carreira, né? Primeiro foi quando eu peguei a faixa preta, que ela tá ali, fui campeão mundial na faixa marrom. Aqui, ó, essa aqui é de 2018. Eu fui campeão mundial na faixa marrom no gi, que é a modalidade sem kimono, né? E eu trouxe também essa aqui, ó, foi 2019. Então eu ganhei o campeonato em dezembro de 2018 e depois lutei o campeonato mundial de faixa marrom em 2019. Aí nesse ano eu peguei a faixa preta no pódio. Eu fui campeão mundial e peguei a faixa preta no pódio. O pessoal fala que isso aí é uma das maiores honrarias que você tem, né? Então, seus professores te graduam no pódio, recebendo a medalha do Mundial e a faixa preta. E aí, começou a minha caminhada na faixa preta. Eu, hoje, quando eu converso com os meninos novos, tem até um pupilo nosso lá, que tá na faixa marrom, tá voando. Conversei com ele e falei, cara, esse ano agora, 2026, é seu ano. Um moleque tá muito bom de jiu-jitsu, e eu falei, é o ano que você vai conquistar, e eu tento passar para ele o que eu consegui conquistar, né? Então, olha só, eu peguei a minha faixa preta em 2019, e eu fui conseguir começar a vencer na preta, nos campeonatos mais importantes, a partir de 23. Então, a caminhada, ela é longa, porque você imagina, em todas as outras faixas, você tem, por exemplo, da faixa azul para marrom, para roxa, desculpa. O cara que era o campeão da azul, quando ele pega a faixa roxa, concorda comigo que a categoria ficou mais fácil? Que o campeão saiu, ele saiu da azul e foi para roxa. Sim.
A preta não. A preta ninguém sai, só entra. Então você vai pegar cara que está lá na faixa preta, porque o cara tem 20 anos de faixa preta, entendeu? Então você chegar e estar disputando, meus primeiros anos de preta, eu cheguei a ganhar muito Open, que são os campeonatos que são nas cidades, né? Então, por exemplo, Rio Open, Belo Horizonte Open, São Paulo Open, Floripa Open, que você encontra com esses atletas desses campeonatos, mas não todos. Esses que são o Grand Slam, que é os 4 maiores campeonatos do mundo, que é o Mundial, Pan-Americano, Europeu e o Brasileiro, esses são os campeonatos onde todos os atletas vão disputar. E é nível mundo, né? É nível mundial. A gente já tem, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a gente tem muito gringo que vem para o Brasil para disputar, entendeu? Então, teve esse momento de pegar a faixa preta no pódio e, para mim, o mais especial mesmo foi essa aqui, ó. Foi quando eu fui campeão mundial na faixa preta no ano de 2024, que eu fechei o Grand Slam, que eu ganhei no mesmo ano os 4 campeonatos, né? Então eu ganhei aqui, ó, o brasileiro, na verdade na ordem foi aqui, ó, o PAN, que é em março. Foi aonde o PAN? O PAN foi nos Estados Unidos, foi em Orlando. Na verdade, em Kissimmee, né, que é a cidade ali do lado. Foi nos Estados Unidos o PAN. Aí depois o europeu, que foi em Paris, né? O europeu foi em janeiro, foi o primeiro campeonato do Grand Slam, na verdade. Foi o primeiro ano, eu não sei se foi o primeiro, mas geralmente o europeu é em Portugal. Esse ano que eu lutei foi em Paris. Então eu ganhei, fui campeão peso absoluto. Depois lutei em março o PAN, que foi lá em Kissimmee. Depois lutei o brasileiro, que foi em maio, em São Paulo. E o último foi o Mundial, que é lá em Las Vegas. E aí eu ganhei e fechei o Grand Slam. Que pra gente, eu conversando com o meu mestre, a gente estava pensando na academia. Por exemplo, a Gracie Barra hoje, ela é uma instituição que tem mais de 2.000 escolas no mundo inteiro. E a gente, conversando, eu e ele, esse dado foi até ele que me passou, não sou eu não sabia disso. Ele falou que ele não conhece ninguém da Gracie Barra que ganhou os 4 títulos no mesmo ano. Você tem atletas que ganharam o Grand Slam, mas não no mesmo ano. O cara pode ter ganhado. Porque o Grand Slam pode ser feito de várias formas, né? Porque o primeiro que abre, na verdade, você pode contar fechando no Mundial ou abrindo no Mundial. Por exemplo, o cara pode ter ganhado o Mundial de 25, aí ganhar o Europeu de 26, o PAN de 26 e o Brasileiro de 26. Ele fez o Grand Slam. Só que ele ganhou um título em 25. O meu foram os 4 no mesmo ano. Entendeu? Uau! E aí, para mim, e esse aí foi legal, porque meu irmão tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, aí ele foi lá assistir, estava com os filhos dele, com a esposa dele, foi bem legal esse campeonato. E eu fechei com o Vinícius, né? Então foi uma caminhada ali que a gente estava vindo de todos esses campeonatos aí, treinos exaustivos, abrir mão de muita coisa e, pô, consagrar tudo aquilo que você fez ali durante aquele tempo, né? Eu lembro quando eu botei a medalha assim, claro que vem a emoção, mas o filme vem depois. Depois que você desce ali do pódio, que você senta, e você para e pensa, caraca, cara, cheguei. Porque é um negócio muito difícil de conseguir mesmo, entendeu? Mundial não é um negócio que você ganha assim e fala assim, pô, cheguei e tal, todo mundo chega. Não conheço vários caras muito bons de jiu-jitsu, muito bom mesmo, que não conseguiram chegar e ser campeão mundial, entendeu? Então por isso que eu falo que acho que eu sou um cara abençoado. Minha trajetória no jiu-jitsu de faixa preta, não, antes também, mas de faixa preta, cara, eu vou formar agora o 2º grau de faixa preta, são 6 anos de faixa preta, eu já ganhei todos os títulos possíveis de faixa preta. Não tem nenhum que eu nunca ganhei. E assim, muito rápido, né? Em 6 anos eu consegui conquistar todos. E alguns mais de uma vez, né? Igual que ano passado eu fui campeão do PAN de novo, fiquei em vice na categoria, esse campeão absoluto. Você sabe o que é campeão absoluto? Não, fale. Absoluto é o seguinte: todo um campeonato você tem a categoria. Então eu luto da categoria de super pesado, é até 100 quilos, 100,5 na verdade, de kimono. Se você pesar 100 e 600, você está classificado, não tem uma segunda chance, entendeu? E os campeonatos eles dividem por categorias de peso e de idade. Então você tem, ó, de 30 até 35 é Master 1, de 36 até 40 Master 2, de 41 até 45 Master 3. Eu ganhei esse Grand Slam de Master 2, sendo que eu já era Master 3.
Eu lutei uma categoria abaixo, Abaixo. entendeu? Com a turma mais Com jovem. um pessoal mais novo. Então, por exemplo, eu ali com 41 anos lutei com um cara que podia ter 36 anos, Sei. entendeu? E aí, o absoluto, o que ele consiste? O absoluto ele consiste em pegar todas as categorias de peso. Então, você pega do cara mais leve, que pesa ali 65 quilos, até o cara mais pesado, que pode pesar até 180 quilos. Aí é todo mundo contra todo mundo. E você Entendeu? foi o campeão. Fui campeão, eu consegui conquistar o absoluto 2 vezes, né? Fui campeão no europeu e no PAN desse ano. Ganhei de um cara muito duro, Ricardo Evangelista, na semifinal. E fiz a final com um cara que é conhecidaço aí no mundo do jiu-jitsu, o virtual aí, né? A internet aí, o Jura BJJ, não sei se o pessoal, ele é bem conhecido. Ele tem muitos alunos espalhados no mundo inteiro com o jiu-jitsu online, né? E eu fiz a final com ele é meu amigo, né? A gente se falou até um pouco antes de lutar ali. Ele tinha perdido a categoria, que foi essa aqui, ó. Perdi a final por uma vantagem, e aí eu fui para o absoluto. E aí ele também tinha perdido. E a gente estava na final. Aí a gente bateu um papo assim, já se conhecia, a gente nunca tinha lutado um contra. Aí eu virei e falei com ele assim, pô, cara, eu quero ser campeão, e eu sei que você também. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que nós vamos ter que lutar, né, cara? E a boa é que alguém vai levar o ouro para casa. Só que, tipo assim, eu tô feliz, cara, de fazer essa final com você e tal, e acabou que foi uma luta muito apertada, uma luta que até hoje tem muita polêmica em cima dela. Muita gente não entende. Fala assim, pô, a luta não aconteceu nada. Aconteceu. É porque você não está ali dentro para ver a pressão do que está acontecendo, a estratégia ali, que podia custar o ouro ali, né? E assim, é até uma crítica que o pessoal old school faz, pô, porque, tipo, na época dos Greys, quando os caras criaram o jiu-jitsu era feito para finalizar. Mas ali, no caso, estava todo mundo em prol. Não é que a gente não queria finalizar, porque a gente não viu a oportunidade de finalizar. Eu luto com qualquer cara, eu quero finalizar o cara. Quero chegar, botar o jiu-jitsu pra frente e finalizar. Mas nem sempre as coisas são assim. Tem hora que a luta é luta, né? Foge do controle do que você tá fazendo ali. Você vai trabalhar com o que tá na sua mão ali. Entendeu? E você tem algum incentivo de patrocínio? Você acha que aqui no Brasil falta ainda um olhar mais para o jiu-jitsu? Porque fala-se que é o país do futebol. É realmente o país do futebol? Não sei, porque o futebol também está deixando a desejar. E tem tantas outras modalidades, tantos outros esportes, porque, poxa vida, um brasileiro que venceu todos esses campeonatos no mesmo ano, como que é essa visibilidade aqui no Brasil? Como que são os patrocínios? O patrocínio isso aí é a parte mais complicada do atleta, né? O atleta de jiu-jitsu hoje em dia ele não tem tanto apoio assim, né? Vai depender de atleta para atleta. Tem atleta que eu tenho muita conexão, graças a Deus, sempre tive muito incentivo, muitos empresários, amigos meus, familiares, me ajudaram com a campanha, porque é caro, né, cara? Você vai para os Estados Unidos, ainda mais no meu caso. Não que o meu seja mais difícil que o dos outros, não é isso, mas a minha profissão, porque como eu sou autônomo, se eu não trabalho, eu não ganho. Então, eu viajo e gasto no exterior 5 para 1, 6 para 1. Já cheguei a pegar viagem para os Estados Unidos, que o dólar estava 6,70. Entendeu? Fui para o europeu, o euro estava quase R$7. Então, assim, a nossa moeda já é desvalorizada. E aí tem esses problemas de patrocínio. Mas eu acho o seguinte, como o jiu-jitsu está crescendo, ele está melhorando isso para o pessoal que está vindo, pessoal mais novo. Então você pega hoje, tem garotos aí que estão começando a lutar, que já tem patrocínios de marca de kimono, empresários fortes dentro do ramo e até empresários fora do ramo também estão patrocinando. Então, assim, eu acho que o que a gente fez, não a gente, a minha geração, os caras lá de trás, os primeiros, os caras foram na frente, abriram a estrada, vieram pavimentando para a gente começar a vir atrás e valorizar o esporte. No Brasil, o jiu-jitsu ele não é tão valorizado assim, está começando essa valorização agora. Agora, nos Estados Unidos é um negócio bem valorizado, virou business, né? Negócio mesmo. Então o cara abre uma academia lá, cara, o maior plano de quem abre uma academia lá é ter aula infantil, aula para adulto, mas é preservando e mostrando o jiu-jitsu, não o jiu-jitsu competitivo. O jiu-jitsu competitivo, ele é consequência. Entendeu? Então, tipo assim, você não vai formar todo o cara que entra lá e fala assim, pô, esse cara vai entrar, esse cara vai ser atleta. Não, não existe isso. Isso tem que vir do cara, dele querer lutar.
entendeu? Mas é bem mais valorizado lá fora. E aqui, aí é a minha opinião, tá? Eu acho que tem alguns pontos que também conta contra o esporte, tá? É até polêmico isso que eu vou falar, mas às vezes, cara, porque, por exemplo, uma pessoa leiga, ela vê um cara de faixa preta, ela acha que todo faixa preta é igual, né? O cara tem a faixa preta na cintura ali, ele é faixa preta igual a todo mundo. Não, não é, entendeu? E eu acho que isso é um cuidado que a sociedade do jiu-jitsu tem que ter para não acabar igual acabou o judô. Quantas escolas de judô você conhece tem aqui em Belo Horizonte? Só tem o Minas. Por quê? Porque o Minas tem uma sequência de professores que sabe de onde vieram a formação desses professores. Então, o jiu-jitsu, o que eu tenho medo que aconteça? Que a gente perca a marcialidade da atividade, entendeu? E não vire só um negócio esportivo, só um negócio de dinheiro. Porque você tem vários faixa preta hoje que são professores que nunca lutaram. Ah, mas isso impede do cara ser professor? Não. Mas impede do cara, mostra que se o cara viveu aquilo ali ou não, se ele tem mesmo as raízes, respeito, a marcialidade de cumprimentar, do respeito do faixa preta, entendeu? Do cara, do que é um faixa preta de verdade. O faixa preta ele é um exemplo dentro da academia. Não é porque o cara é campeão que o cara não tem que dar exemplo. O cara que é campeão ele tem que dar mais exemplo ainda. Porque não é ele que todo mundo vai olhar. Então você imagina se eu sou um cara que eu sou campeão, eu vou lá e maltrato o cara que é faixa branca. Quando esse faixa branca virar faixa preta, ele vai ter essa referência. Então você vai perder isso. E eu acho que o grande sucesso do jiu-jitsu com a formação de criança é exatamente isso. Então a gente não pode perder isso. E eu acho que o esporte, quando ele vai e caminha junto, a tendência é ele ser mais valorizado. Né? O futebol, eu acho assim, tem um pouco disso também. Tem muitas escolas, mas qual é a formação do professor da escola? Porque você pega muitas escolas que usam muito nome de times, já Cruzeiro, Atlético, até times internacionais, né? Você pega a escolinha aí que tem o nome da Juventus. Tá, mas esse cara, ele veio de lá? O cara que deu aula para ele é de lá? Porque eu tenho certeza, aonde eu chegar, no mundo inteiro, e eu falar, eu sou lá de Belo Horizonte, sou aluno do Draculino, o cara sabe de onde eu sou. O cara vai me respeitar, mesmo, entendeu? Né? O cara vai falar assim, pô, o cara é aluno do Draculino. É igual eu falei no início, o Draculino é um cara que formou mais de 200 faixa preta espalhados no mundo inteiro. Entre esses 200, vários campeões mundiais, mais de uma vez, entendeu? Então, assim, essa referência, eu acho que a gente tem que ter, saber de onde veio a raiz, quem que é seu professor. Porque no bom, a coisa funciona, e no ruim. Porque quantas vezes você vê aí, né? Ah, professor de jiu-jitsu bate em mulher, ou rouba, faz aquilo ali. Tá, mas esse cara é faixa preta de quem? Porque quando você pega uma faixa preta, você não está sozinho. Você está levando o nome da sua equipe e o nome do seu professor. Então é essa que é a filosofia nossa dentro da academia. É você ser não só atleta, mas você ser faixa preta da vida. Você ser um cara que vai dar exemplo, ser um cara bem, ser um cara que vai formar bons cidadãos, essa é a minha ideia agora. Eu já conquistei, não vou parar de lutar, não vou aposentar, vou continuar lutando, mas eu quero fazer para os outros o que o jiu-jitsu fez para mim. Então eu vou pegar uma criança e mostrar para ela sobre frustrações, ganhar, perder, saber respeitar, saber que no momento difícil ela vai aprender a superar e seguir em frente. Entendeu? Porque a vida é assim. Eu ia até te perguntar, né? Isso, porque você mencionou lá que você começou a treinar para valer depois que sua filha nasceu. E aí eu estava pensando, gente, coitado desse namorado, ou desse marido, ou desse pretendente. E isso aí, casos à parte, né? Pode chegar tranquilo, porque assim, o sogro vai... Esse estereótipo assim, de lutador, eu comento isso com várias pessoas, né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Porque vou contar duas histórias. Uma é o seguinte: na minha cirurgia agora, as pessoas olham para você e falam assim, não, ele aguenta. Então, tipo assim, que dó. Pô, a mulher me anestesiou, eu acordado. Ela não colocou o negócio no soro para eu dormir. Eu ainda perguntei, falei, cara, você não vai me sedar? Eu acho que ela deve ter olhado, esse bicho aí aguenta. Entendeu? Numa situação, não tô falando sério, numa situação de conflito na rua. Tem um tanto de cara que tá bêbado no bar, o cara vira e fala assim, você é lutador?
Então vamos ver se você é lutador. Então você ter esse discernimento de saber, pô, cara, eu sou lutador, eu não sou brigador, não tem que ficar brigando com ninguém na rua, não. E outra, não tem que provar nada pra ninguém, entendeu? Mas você Você já prova no tatame, você né? ter esse autocontrole é que é importante, entendeu? Você chegar, você não tem que provar nada pra ninguém. Uhum. Entendeu? Mas esse estereótipo ele sempre vai existir. E essa questão do igual você falou, do namorado e tal, cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem que colocar, ver se o cara é um bom cidadão, se o cara é tranquilo, né? Uma vez eu brinquei com um cara, falei assim, se perguntar assim, ô Carmona, mas se uma menina namorar com um cara marginal e tal, o que você vai falar com ela? Eu falei, pô, com ela nada, vou falar com ele. Eu falei, não volta mais não. Mas brincadeira à parte. Não, mas várias pessoas me conhecem, na princípio, assim, te olha e tem o julgamento, né? Uhum. Careca, orelha estourada e tal, lutador. Mas quando me conhece mesmo, conversa comigo, fala assim, caraca, eu achava que você era outra coisa. Porque ainda aquela história do cara que era o brigador, o cara que briga, sai na balada e tal. E isso está mudando, né? Porque hoje você tem professores que, pô, eu dou aula para criança também, já cansei de pai chegar para mim e falar, cara, por que que ele te obedece e não me obedece? Fala, porque eu sou professor, seu pai, é diferente, entendeu? E isso aí é desde o início. Você ter ali um tatame, você combinar e falar olhando no olho e ser firme. Não é ser ignorante, é firme. Uhum. Falar, cara, eu dou aula particular em prédio, não é em academia. Então eu tenho um tatame dentro de uma quadra. Eu não tenho uma sala onde eu falo coisas assim, ó, vou fechar a porta que você não pode sair. Não, o combinado é no primeiro dia. A partir que entrou no tatame aqui, para você sair, você tem que me pedir. E eles não saem. Agora, por que que não sai? Porque quando começa essa aula, eu tiro os pais, babá, é o professor e o aluno. Mais ninguém. É ali. Que ali eles vão aprender. Eu particularmente, acho que boa parte da criação de várias crianças, o que estraga é o pai e a mãe. Mas eu não culpo eles, não. Porque também é pai, Porque né? o pai e a mãe querem dar o melhor. Uhum. Tipo, se você já passou um perrengue ali na sua vida, você quer que seu filho não passe aquilo. Só que às vezes, o que você não deixa ele passar é o que atrapalha ele. Uhum. Entendeu? É a frustração. E lá dentro do tatame, ele vai aprender que ali não tem o papai e a mamãe, não tem ninguém ali. É ele com ele mesmo. Ele aprende a resolver os problemas ali. Né? Eu faço muito uma analogia ali do jiu-jitsu com a vida, né? O jiu-jitsu, quando você está numa posição onde o cara está te botando muita pressão ali em cima, se você se desesperar, o cara vai te finalizar. E na vida não é a mesma coisa? Sim. Você já reparou? Quando você está na rua, você está estressado, você está nervoso, você vai sair, vai pegar o carro dirigindo rápido, o que acontece? Você bate o carro, você mexe no telefone, toma uma multa. Então, assim, você tem que respirar, concentrar para resolver os seus problemas. Porque senão vai virando uma bola de neve. O jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu faço muito essa analogia, principalmente com criança. Né? Criança, às vezes, ela não entende o que acontece com ela. Teve um caso de uma criança, ela estava fazendo uma escolinha de queda e ela agarrou o pé no chão e chorou. Eu vi que ela parou de chorar e falei, ó, vem cá, o que aconteceu? Ah, falou o nome do outro garoto, né? O Gabriel me machucou. Eu falei, respira e para de chorar. O que aconteceu? Ah, o Gabriel me machucou. Respira e para de chorar. O que aconteceu? Ah, eu agarrei o pé no chão. Então, assim, ele sabe o que aconteceu, mas é mais fácil ele jogar a culpa no outro, entendeu? Aí eu falei, agarrou, você está fazendo jiu-jitsu, cara. Vai encostar, igual quando você está no futebol. A bola não chuta lá, você chora lá? Não, aqui é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Bate o pé no chão. Bateu? Pronto. Resolveu o problema. Agora, se a mãe estivesse lá, o que você acha que ia acontecer? A mãe ia correr em cima. Meu Entendeu? Mas sabe o que eu acho curioso? Quando a gente estava fazendo a pesquisa para a conversa, eu vi que o jiu-jitsu veio dos monges. Acho que, se não me engano, monges indianos. Que eles que treinavam jiu-jitsu primeiro, assim, e foram desenvolvendo. Tá.
Aí faz muito sentido o que você está falando, de disciplina, de respeito, de hierarquia. E eu escuto muita gente falar assim, a criança é um pouco agitada, ou está tendo um comportamento, às vezes, violento. Sim. Coloca ela numa luta, porque Sim. ela vai aprender a lidar melhor com isso. E dentro da sala, os Mais professores proíbem, né? de mais com a brigar. disciplina do que com a agressividade. Sim. Tá? A agressividade na criança é uma agressividade não controlada. Lá no jiu-jitsu ela vai controlar. Ela vai saber usar aquele momento dela para fazer a força certa. Entendeu? Mas essa história de onde veio o jiu-jitsu, isso aí é outra coisa. Eu falo da marcialidade. Tem um tanto de faixa preta que não sabe a história do jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu nosso, que a Gracie Barra, que os Gracie trouxeram para o Brasil, ele é um jiu-jitsu que veio do Japão, o Jigoro Kano. O Hélio treinou com ele e trouxe o jiu-jitsu para cá. Porque o jiu-jitsu mesmo, se você for pegar a história do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tinha chute, tinha arma, tinha um tanto de coisa. Só que o jiu-jitsu que veio para o Brasil, que é o jiu-jitsu popularizado, é esse jiu-jitsu nosso. Que é um jiu-jitsu em cima de sistema de alavancas, que foi observado numa árvore, numa noite de inverno, uma tarde de inverno. Ele começou a olhar os troncos das árvores, assim, Jigoro Kano que eu tô falando. Ele começou a ver que, tipo, o tronco de uma árvore, que era muito grosso, e ele recebia acumulando aquela neve, ele quebrava, porque o volume da neve ia forçando e ele quebrava. E o galho, que era fino, ele ia enchendo de neve, fazia assim, derrubava a neve e ele voltava. Então ele começou a estudar os sistemas de alavanca, que é o que acontece hoje no jiu-jitsu. É tudo sistema de transferência de força. Aí nós já estamos falando da biomecânica dos movimentos, né? Mas naquela época lá os caras estudavam muito nisso. Então essa que foi a arte. E essa arte começou a dominar na parte psicológica das pessoas, de saber lidar com aquilo ali. O jiu-jitsu foi feito para o mais fraco ganhar do mais forte, que é a mesma coisa da árvore com a neve. Se eu pegar a neve caindo ali, não ia parar de cair. Então a força da neve em cima da árvore ia quebrar o galho. Só que o galho, com a flexibilidade dele como é que fala? E o poder de movimentação dele ali, tirava a neve e ele continuava ali. Então foi em cima disso que começou a ter esses sistemas, entendeu? Que legal. E aí desenvolveram. É claro que outras artes técnicas a família Gracie que trouxe para o Brasil e assim foi difundindo para o Brasil todo e para o mundo, né? Hoje em dia o mundo inteiro faz o jiu-jitsu, inclusive os Estados Unidos já tentou tomar o jiu-jitsu da gente, né? Mas não vai tomar nunca, né? A gente não vai Tem deixar. jeito não. Quando você fala do jiu-jitsu, a gente vê tanto amor nessa sua fala, a gente vê seu olhinho brilhando. Tá nítido que você ama o esporte, ama o jiu-jitsu. Eu costumo falar que tem uma fala daquele Kelly Slater, né? Que é o cara do skate, ele é surfista também. Ele acho que ele é mais surfista do que skatista, né? Não sei. Ele é surfista. Surfista, né? Surfista. Os filhos dele treinam jiu-jitsu. E ele já falou, eu acho que todas as pessoas deveriam colocar seus filhos para fazer jiu-jitsu. Porque ali, é igual eu tô te falando, é a maneira como ele cresce, como ele vai ver as coisas acontecendo. E assim, é claro, nós não podemos falar e garantir que ele vai ser um bom cidadão, não, mas ali ele vai aprender conceitos e maneiras de viver a vida que eu acho que ele não aprende em lugar nenhum. A gente fala, né, a gente brinca muito, brinca não, fala sério, né, que o jiu-jitsu é a faculdade que mais ensina a gente, né? Então, os faixas pretas lá da academia que são formados em direito, economia, a gente fala que a gente tem duas faculdades, né? Eu tenho a faculdade de educação física e a faculdade do jiu-jitsu, que é uma faculdade que nunca acaba, né? Você está sempre aprendendo. Então, por exemplo, chega um cara ali que é a faixa roxa e ele tem um movimento que ele faz que é diferente do que eu faço. Então, eu estou sempre evoluindo com ele. Então, é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação, uma especialização, você está sempre evoluindo. O cara que parou ali, ele vai ficar para trás, ele vai ser engolido. Entendeu? Então, é constante, é cíclico o negócio, né? Hoje você vê lá o tatame, e isso é bonito de ver que as academias que eu frequento, que eu vou dar seminário, igual eu falei, eu vejo muita mulher, vejo muita criança, muita faixa branca. Para mim, a academia de sucesso é a academia que tem faixa branca. A academia que só formou faixa preta, ela vai, se ela ficar só nos pretos, vai chegar uma hora que ela vai acabar. E aí a gente fala, né? Não adianta nada eu ter o jiu-jitsu e guardar ele para mim. Eu tenho o meu jiu-jitsu para passar ele para frente. Como o Hélio fez quando ele trouxe o jiu-jitsu para o Brasil. Fantástico. Então, a ideia é essa. Interessante. Só uma pergunta para fechar. Várias medalhas. Qual é a próxima que você vai tentar conquistar? Os planos futuros. Então, eu tenho todas essas medalhas, a maioria que eu ganhei, só essa aqui que não, que eu fui campeão no Nogi, que é o jiu-jitsu sem kimono. Hoje,
ele está sendo muito treinado por uma confederação que tem lá nos Estados Unidos, que é o ADCC, que é uma luta mais de grappling. E aí, como eu optei em ganhar todos os títulos de kimono, eu agora, futuramente, eu quero treinar mais o sem kimono. Até a minha faixa preta que eu peguei, eu ainda lutei alguns campeonatos sem kimono. Mas eu abdiquei dele, continuei treinando, mas não para competição. E agora, futuramente, é isso. Mas não tantos campeonatos assim. Uhum. Eu acho que eu vou fazer mais luta casada, porque como eu tô indo, eu vou me mudar de Belo Horizonte, vou administrar algumas academias lá no sul, em Santa Catarina. A ideia principal é formar novos atletas, novas pessoas que vão ter o lifestyle do jiu-jitsu, é apresentar o jiu-jitsu para as pessoas. Então, quando você está com esse foco, não tem como você ter o foco lá na competição. Cai muito. Uhum. Mas é igual eu falei, eu não vou apresentar, eu vou lutar até o último dia que eu conseguir lutar. Né? Tem muita gente que aposenta, atleta que aposenta e está dentro do cara. Porque, igual, por exemplo, teve agora um campeonato de luta casada, que é um evento que tem em São Paulo, e eu vejo os caras lutando, eu fico coçando para lutar. Está dentro de mim, entendeu? Não é para provar que eu sou melhor do que o cara, é uma busca dentro de você mesmo. Fala, cara, eu queria estar ali. Se eu tivesse lá, eu ia fazer diferente, eu ia fazer aquilo. Se ia funcionar, não sei. Mas com aquela vontade de se testar, sabe? Uhum. Então, programado eu não tenho. Mas é a hora que tiver uma oportunidade de... Pode ter luta casada, tem alguns atletas que eu tenho vontade de lutar, esses eventos maiores aí. Estou esperando, né? Convite aí. Maravilha. Tá convidado, eu estou pronto. Felipe, a gente queria te agradecer muito, né, a sua presença aqui nesse bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui até o Carnaval de 2030. O jiu-jitsu é infinito. E que seja, né, uma vida, uma nova fase de muito sucesso, que você possa levar esse seu conhecimento para muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto fora, Isso. porque é algo que a gente percebe, que a gente sente na sua energia esse amor. E para você que tem alguma história de algo que você ama, ou conhece alguém que ama, que dedica a vida, assim como o Felipe trouxe aqui para gente, manda nas nossas redes sociais, quem sabe a sua história possa ser contada para a gente e para as demais pessoas. Felipe, obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Igual eu falei, né? A minha função agora é difundir o jiu-jitsu para mais. Quanto mais pessoas eu conseguir levar, melhor vai ser. E já quando trabalhava só com personal, eu já tinha dentro da minha cabeça que se eu mudasse a vida da pessoa em 1%, os meus anos de estudo já valia a pena. E para o jiu-jitsu é a mesma coisa. Porque quando eu me formei em educação física, eu via várias situações de, tipo, pessoas que tomavam, sei lá, 20, 30 remédios e depois de um tempo de atividade física tomavam ou às vezes paravam de tomar tudo. E via, tipo assim, mudanças comportamentais de tipo um homem que falava assim, não, mas eu não quero estética, mas o cara comprava camisa nova, se olhava, entendeu? Então, assim, essa mudança, se você melhora a vida da pessoa em 1%, já é o que eu... E essa sua emoção está sendo transmitida, né? Às vezes a pessoa vê um ser humano assim tão forte, acha que não tem essa parte mais sensível. Não, eu sou chorão, eu já chorei hoje lá na academia despedindo o pessoal. É isso aí, essa que é a essência. Sucesso. Valeu. Sempre, Obrigado. Obrigada.